Mateus capítulo 11, versículo 20, a palavra de Deus diz assim: Passou então Jesus a increpar as cidades nas quais ele operara numerosos milagres, pelo fato de não se terem arrependido. Obrigado. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom se tivesse operado os milagres em que vós se fizeram, há muito que elas se teriam arrependido com pano de saco e cinza. E contudo vos digo, no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós outras. Tu, Cafarnaum, elevar-te-ás porventura até o céu, descerás até o inferno, porque se em Sodoma se tivesse operado os milagres que em ti se fizeram, teria ela permanecido até o dia de hoje. Digo-vos, porém, que menos rigor haverá no dia do juízo para com a terra de Sodoma do que para contigo. Por aquele tempo exclamou Jesus: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado, e tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Anteriormente nós falamos sobre a oração, sobre os benefícios que nós temos ao estudarmos a palavra de Deus. Primeiro nós falamos sobre o pecado, falamos sobre as Escrituras e Deus, e agora nós estamos falando sobre as Escrituras e Cristo. E nós estamos na parte 8, e ela vai até a parte 1.600.000. E o tema dessa noite é o convite para vir a Cristo. Em Mateus 11, versículo 20 até o 30 que nós lemos. Examinai as Escrituras, declarou o Senhor Jesus, e são elas mesmo que testificam de mim. João 5,39. Antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a Ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. 2 Pedro 3,18. João 17,3 fala: E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Nós vivemos em um mundo em que as pessoas afirmam em sua maioria terem fé em Cristo. No Brasil, é dito que é um país cristão. Mas, infelizmente, nós somos conhecidos como o país da corrupção, o país dos pecados, o país onde as pessoas dão sempre um jeito para fugir das leis. No texto que nós lemos, nos faz pensar acerca da nossa situação. Nós vemos que nós temos liberdade de cultuarmos, inclusive nós estamos aqui agora quase ao ar livre. Temos liberdade de comprar e vender Bíblias. Quando nós acessamos as redes sociais, temos versículos, estudos, palavras em todos os lugares da internet, sites. Somos livres, não somos? Mas nós somos um povo, eu falo o povo brasileiro, que põe sua confiança nos homens, põe sua confiança nos governos, põe confiança na ciência, na mídia, na economia. Igrejas muitas vezes que se dizem cristãs, que estão mais preocupadas com o bem-estar das pessoas, que estão preocupadas se elas estão ficando mais ricas, mais prósperas, ou se estão mais preocupadas com as programações da igreja, se as pessoas estão gostando, se as pessoas estão sendo atraídas por essas festividades, se essas pessoas gostaram das coisas adicionais, muitas vezes que foram colocadas na igreja, ou se essas precisam ser curadas de alguma doença. Mas nós temos visto em todos os lugares que a preocupação não se tem se dado, porque o nome de Jesus não tem sido pregado em todos os lugares. Nós não temos muitas vezes falado sobre Jesus mesmo nas nossas vidas, como a semana passada nós falamos, que muitas vezes as pessoas têm vivido como ateus, sejam práticos ou teóricos.
vivem as suas vidas, tomam suas decisões, como se Jesus não existisse. A Bíblia nos mostra que a Jesus foi dado todo o poder nos céus e na terra. Jesus venceu e hoje reina soberanamente sobre todas as coisas, sobre todas as pessoas. E é em quem nós devemos colocar a nossa confiança. No versículo 20, é a primeira parte dessa mensagem nessa noite, nos fala que eles não se arrependeram. Aqui é a parte da responsabilidade humana, que muitas vezes nós temos falado. Os prósperos e autossuficientes habitantes dessa cidade estavam cegos para a verdadeira natureza de Jesus e do significado das suas ações. Veja comigo o versículo 20. Passou então Jesus a increpar as cidades nas quais ele operara numerosos milagres pelo fato de não terem se arrependido. Eles se achavam muito bons, muito religiosos, muito capazes. Eles se achavam autossuficientes. Para que Salvador se as pessoas são perfeitas? Eles eram muito orgulhosos para se arrependerem. E a primeira aplicação que eu falo para você nessa noite. Enquanto não houver arrependimento de alguém, nós não devemos apresentar o amor de Jesus para essa pessoa. Enquanto ela não se sentir que ela não é ninguém, que ela sem Jesus ela não é nada, nós não podemos jamais chegar para ela e dizer que Jesus a ama. Porque se Jesus me ama, eu mereço, não é? Se eu chego simplesmente e falo, Jesus te ama, eu falo, claro, sou uma pessoa excelente, sou uma pessoa muito boa. Todos da cidade gostam de mim. Não é? Deus tem um plano maravilhoso com a sua vida. Eu também tenho um plano maravilhoso com a minha vida. Não é? Quem não tem aqui um plano maravilhoso com a sua vida? Mas não é isso que a palavra de Deus nos diz. Nós não devemos falar também acerca dos mistérios da palavra de Deus para as pessoas impenitentes, para aqueles os quais não se arrependeram dos seus pecados. Jesus não falou sobre doutrina, não ensinou para eles sobre a salvação, sobre outras coisas, enquanto eles não se arrependeram, não é? Jesus aqui nos mostra que ele censurou eles, porque eles escutaram a pregação do Evangelho, eles receberam o convite ao arrependimento, mas eles não se arrependeram. Eles eram bons demais para se arrepender. Os orgulhosos serão abatidos. O orgulhoso fecha a porta da graça. Lembra que a semana passada nós falamos sobre a porta estreita, caminho apertado? O homem natural, ele é incapaz de se arrepender, crer ou fazer algo bom espiritualmente. Sem a graça de Deus, o homem natural ele é inimigo de Deus, inimigo da sua palavra. Nós podemos ficar a vida inteira falando para o homem natural algo, ele nunca, jamais vai entender. Em segundo lugar, versículo 21 fala sobre um julgamento. Primeiro, responsabilidade humana. Segundo, eles serão julgados. Versículo 21 fala: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom se tivesse operado os milagres que em vós se fizeram, há muito que elas se teriam arrependido com pano de saco e cinza. Em Corazim e Betsaida, Jesus realizou diversos sinais e maravilhas, muitos milagres. Tiro e Sidom, houve também a pregação do Evangelho, que eles deveriam se arrepender e crer nesse Evangelho. Mas também eles eram muito orgulhosos para assim o fazer. No versículo 22 fala: e contudo vos digo, no dia do juízo final haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós outras. Jesus é a justiça. Haverá muito mais rigor para aqueles que ouviram a palavra do Evangelho, viram os sinais e milagres de Jesus, do que para aqueles que assim não o tiveram. Mas quer dizer então que algum outro vai ser salvo? Se eu, por exemplo, se você se colocar, ou qualquer outra pessoa se colocar, por exemplo, como uma referencial de justiça, de santidade, com Hitler, por exemplo, todos nós aqui seríamos salvos, não é? Mas não é isso que vai acontecer, não é? Vai acontecer que nós vamos ser colocados lado a lado de Jesus. Se nós não formos igual a Jesus, nós vamos ser condenados. Se nós não estivermos em Cristo. Por isso, de Jesus, mais uma vez. Versículo 23 fala: tu, Cafarnaum,
Levar-te-ás porventura até o céu? Descerás até o inferno, porque se em Sodoma se tivesse operado os milagres que em ti se fizera, teria ela permanecido até o dia de hoje. Que situação de Cafarnaum é? Imagine nós sermos comparados a pior que Sodoma. Sodoma foi uma das cidades mais perversas citadas na Bíblia. Do Sodoma vem a palavra sodomia. A perversidade deles era tamanha que até os anjos de Deus eles tentaram atacar. Está lá em Gênesis 19. E o juízo de Deus caiu sobre aquela cidade e eles foram batizados com fogo. A ira de Deus caiu sobre aquela cidade. E aqui nós lemos: porque se em Sodoma se tivesse operado os milagres que em ti fizera, teria ela permanecido até o dia de hoje. E a nossa cidade? Por que nós não nos arrependemos? O nosso país, por que não se arrepende? Quantas coisas muitas vezes nós vemos, como já citado anteriormente, quanta palavra do Senhor que tem sido ministrada em todos os lugares, e as pessoas continuam impenitentes. Versículo 24. Digo-vos, porém, que menos rigor haverá no dia do juízo para com a terra de Sodoma do que para contigo. O que aconteceu em Sodoma e Gomorra foi apenas uma sombra do que vai acontecer no dia do juízo final. Aqueles que não estiverem em Cristo, aqueles que não foram salvos por o Senhor, aqueles que não nasceram de novo, aqueles que não foram justificados e estão sendo santificados, vão ser julgados com justiça. Há algum justo na terra? Veja bem, as pessoas vão ser julgadas por suas obras. Alguns podem dizer, não, eu faço caridade, eu faço coisas boas, eu alimento os pets na rua, ajudo as crianças carentes. Mas você vai ser julgado também pelos seus sentimentos. Vai ser julgado também pelos seus pensamentos, vai ser julgado também pela intenção do seu coração. E a Bíblia fala que as nossas obras são como trapos de imundícia perante o Senhor. Porque elas estão todas manchadas pelo pecado. Quer um exemplo? Esse exemplo eu gosto, que eu aprendi esse tempo atrás. Se eu colocar os seus pensamentos, a intenção do seu coração numa TV e passar para o Brasil inteiro, eu acho que você vai correr tanto e não vai querer nunca mais ser visto por ninguém. Imagina, vamos colocar da última semana, colocar os seus pensamentos e a intenção do seu coração, ou apenas para as pessoas que tu ama. Seria algo complicado, não é? Mas Deus lê, Deus sabe todos os nossos pensamentos, todos os nossos sentimentos, toda a intenção do nosso coração. Tudo que vai acontecer, tudo que nós vamos falar, tudo que nós vamos fazer ainda, o Senhor sabe. Antes que as coisas aconteçam. Como que nós vamos chegar perante o Senhor? Não, Senhor, eu sou justo. Não há um justo sequer. O que nós merecemos sem a graça de Deus? Nós merecemos queimar eternamente no inferno sem a graça do Senhor. Se alguém fala diferente disso, é que ainda não entendeu a obra do Senhor Jesus na cruz do Calvário. Muitas pessoas tentam de todas as formas justificar que elas vão ser salvas por algo que elas fazem. Mas não é algo que nós fazemos que nos salva, mas aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário pelas nossas vidas que nos salva. E é esta verdade que o mundo odeia. O que o mundo odeia? Que Deus é bom e nós não somos bons. Sem a graça de Deus, os ímpios passarão a eternidade no inferno, pagando cada um dos seus pecados. Você pode pensar, e muitas vezes as pessoas, eu até pensava antigamente também, que se Jesus Cristo fosse hoje no inferno, muitas pessoas iriam se arrepender. Mas isso não é verdade. Porque aqueles que estão no inferno odeiam Jesus e a sua palavra. Se Jesus fosse hoje no inferno, eles bateriam nele. Eles bateriam a porta no seu rosto. Eles tentariam crucificá-lo novamente. Porque eles odeiam Jesus, o Jesus da palavra de Deus. Eles amam talvez aquele Jesus que muitas pessoas criaram. O Jesus do amor, que nunca ninguém leu a palavra e não entende, não é verdade? Mas esses odeiam Jesus. E o terceiro ponto da mensagem nessa noite é a da verdadeira conversão. Então, o primeiro
é a responsabilidade humana. O segundo, nós seremos julgados. E o terceiro é a salvação, a verdadeira conversão. Jesus ensina 5 importantes lições sobre a verdadeira conversão. No versículo 25 e 26 ele fala sobre a humildade. Versículo 27 ele fala sobre revelação. Versículo 28 ele fala sobre arrependimento. Versículo também 28 sobre a fé. E submissão no versículo 28 e versículo 29 também. E o primeiro ponto desse é que o orgulho fecha a porta da graça, que nós falamos anteriormente. Veja comigo o versículo 25 e 26. Por aquele tempo exclamou Jesus: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. No versículo 20 ao 24, como nós falamos, sobre a responsabilidade, Jesus fala sobre a responsabilidade humana. Os homens não vão até Cristo porque eles não querem. Muitas pessoas falam, mas se nós estamos predestinados, se nós somos eleitos pelo Senhor, então quer dizer que Deus então é responsável pela condenação daquelas pessoas. Não. As pessoas não vão até Jesus porque elas não querem. Porque elas odeiam o Senhor. A Bíblia mostra que elas estão mortas em transgressões e pecados, porque elas amam o pecado. Elas amam fazer a sua vontade. Elas desejam continuadamente a viverem dessa forma. Nos versículos 25 ao 27, Jesus começa nos falando sobre a gloriosa doutrina da eleição. Efésios 1,4 fala que Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Depois de Jesus pronunciar juízos sobre Corazim, Betsaida e Cafarnaum, e falar que os sábios e entendidos estavam desprovidos de entendimento espiritual, ele fala da revelação do Pai aos pequeninos. Depois de nos mostrar que os homens não vão até Cristo, porque estão escravos do pecado e que são dignos de juízos, Jesus passa a falar sobre aqueles que serão salvos. Os homens não vão até Cristo, porque não querem ir até Cristo. São dignos de juízo. E agora Jesus está falando sobre aqueles que serão salvos. Aqueles por quais Cristo vai morrer na cruz, vai verter o seu sangue para que eles tenham vida. Aqueles que Cristo fará o convite, atrairá de forma eficaz e fará uma obra completa na vida deles. Aqui no versículo que nós estamos falando aqui, que fala sobre os pequeninos, versículo 25, são aqueles que foram salvos e descansam no que a palavra de Deus diz. Descansam na graça de Deus. Descansam no amor e na misericórdia do Senhor. Descansam na cruz do Senhor. Naquilo que Cristo fez na cruz do Calvário. Tem uma música que eu escutava todo dia antigamente, porque eu era obrigado, que falava que nós temos que pagar o preço para entrar no céu. Se fosse assim, todos nós seríamos condenados. Se nós tivéssemos que pagar o preço para nós entrarmos no céu. Porque nós deveríamos beber toda a ira de Deus, né, sobre todos os nossos pecados. E a gente pode fazer isso bebendo a ira de Deus sobre toda a eternidade, não é? Porque não tem como nós entrarmos no céu sem Jesus Cristo. Os sábios e poderosos desse mundo questionam a palavra de Deus. E acreditam que podem chegar ao céu sem Jesus. Robert Monse afirma assim, que os sábios e entendidos são os escribas e fariseus, guardiões oficiais da sabedoria israelita. E Paulo se refere depreciativamente ao sábio e sagaz inquiridor desse século, observando que, de acordo com as Escrituras, Deus destruirá a sabedoria dos sábios e aniquilará a inteligência dos entendidos com as Escrituras. Veja lá em 1 Coríntios 1, 19 e 20, fala assim, pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o erudito? Onde está o questionador dessa era? Acaso não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Eu gostaria que você entendesse bem essa parte. O que Jesus está dizendo aqui? Que ele está condenando a capacidade intelectual das pessoas? Não. Ele está condenando o orgulho intelectual.
nós sempre devemos estar aptos para aprender. Para deixar a minha vontade, o meu desejo, aquilo que eu sei. Até eu falei para minha esposa essa semana, que eu estava estudando um assunto essa semana, eu tive que mudar o meu pensamento. Porque nós temos que rejeitar a nossa sabedoria. Muitas vezes eu falava, não, é assim que a Bíblia diz. E agora, estudando essa palavra, eu vi que não era assim que a Bíblia diz. Através de outros textos, através do estudo ali sendo feito, eu tive que tirar o meu orgulho, não é? Aquilo que eu sei, eu fiz, eu estudei. A palavra de Deus faz isso com as nossas vidas. Por muitas vezes eu pensava que eu tinha ido até Jesus. E no fim eu descobri que se Jesus não tivesse me atraído, não tivesse me trocado o meu coração, me dado uma nova vida, eu jamais teria ido até Jesus. E eu nasci num lar cristão, filho de pastor, escola bíblica dominical todo domingo. Mas não é por causa disso também, não é? Nós nos esforçamos demais para que os nossos filhos continuem, não é? Ensinar a criança no caminho que deve andar. Mas se não for pela graça de Deus, pela misericórdia do Senhor, eles também estarão condenados, não é? Então eu descanso no Senhor em relação aos meus filhos também. E aqui também Jesus não está dizendo que temos que ser ignorantes na fé, não é? Inclusive nós temos falado que devemos estudar a palavra de Deus. Devemos estudar a palavra de Deus em todo tempo, em todo lugar. Mas ele fala que temos que ser humildes e ele nos dará fé. Devemos descansar naquilo que a palavra de Deus diz, mesmo que isso nos constranja, mesmo que isso nos deixe mal, não é? Devemos descansar naquilo que a palavra de Deus nos diz. Arrependimento é somente humildes que se arrependem, não é? Semana passada nós falamos sobre o arrependimento e fé, que são obras de Deus. Eu gostaria de falar um pouco sobre essa eleição. Uma doutrina que cremos e que sempre é bom relembrá-la. Charles Spurgeon ele destaca 4 verdades sobre a eleição. No versículo 25 fala que o autor da eleição é Deus. Deus é o Pai e Ele é o autor da eleição. É o Pai quem escolhe e revela suas bênçãos. E eu desejo que você entenda que não é sobre algo que Ele viu que ia acontecer. Mas é uma eleição soberana. Ninguém de nós aqui merece ser eleito pelo Senhor, ser salvo pelo Senhor. Versículo 25 também fala que os sujeitos da eleição podem ser vistos sob 2 aspectos, escolhidos e rejeitados. Os pequeninos vêm porque as santas verdades são reveladas a ele. Os homens que são sábios e entendidos aos seus próprios olhos não podem ver, porque eles confiaram em sua própria fraca luz e não aceitaram a luz de Deus. Eles preferem estar em trevas do que vir para a luz que é Jesus. Qual que é a razão da eleição? A eleição é feita sobre o fundamento da soberana vontade do Pai, que é o versículo 26. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Quarto, o meio através do qual a eleição opera. Jesus. Jesus é o mediador. Jesus é o Salvador. Não há outra maneira de conhecer o Pai senão por meio de Jesus. O próprio Filho é um mistério que ninguém conhece, a não ser o Pai ou aquele quem o Pai quiser revelar. Veja Mateus 16:17. Então Jesus lhes afirmou: Bem-aventurado és Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que estás no céu. Nós jamais iríamos até o Senhor se os nossos olhos não tivessem sido abertos, se o nosso coração tivesse sido transformado, não tivesse sido transformado. Segundo lugar, para conhecer a Deus somente através de Cristo. Veja o versículo 27. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Jesus se dirige a Deus como seu Pai e o Senhor do céu e da terra. Deus é soberano sobre a salvação. Ou descansamos nisto, ou vamos ficar lutando contra Deus. Vamos ficar lutando contra a sua palavra sempre, não é? Jonas entendeu isso depois que ele foi parar na barriga do peixe.
Jonas 2,9 fala: ao Senhor pertence a salvação. Quantos de nós necessitou parar na barriga do peixe para entender que é Deus quem opera em nós, tanto querer quanto realizar? Nós não somos salvos por algo que nós fazemos, mas nós somos salvos por aquilo que Deus Pai fez, o Deus Filho e Deus Espírito Santo fizeram nas nossas vidas, fizeram Cristo morrer lá na cruz do Calvário, entregou Cristo para morrer na cruz do Calvário. Nós só podemos conhecer a Deus porque Ele se revelou para nós. Os cegos e entendidos são cegos, os sábios e entendidos são cegos espirituais. Aqui nós temos o mar, né? O mar é bonito? Mas o mar é lindo. Imagine você mostrar o mar para um cego. E dizer para ele, ó, que coisa mais linda, que vai ser até sacanagem, né? Mas você falar, mostrar para ele, ó, que coisa linda, não é? Olha que coisa maravilhosa esse mar. Ele vai conseguir ver? A mesma coisa acontecerá se você tentar mostrar qualquer conhecimento da palavra de Deus para um cego espiritual. Ele nunca vai conseguir ver. Ele nunca vai conseguir entender aquilo que está escrito na palavra de Deus, se ele for um cego espiritual. Jesus é quem revela o Pai para nós. Ele é o Filho de Deus, ele e o Pai são um. Se você deseja ver como Deus é, tem que olhar para Jesus. Tem que conhecer a mente quer conhecer a mente de Deus, o coração de Deus, a natureza de Deus, a atitude de Deus em relação aos pecadores. Precisa olhar para Jesus. A Bíblia fala que Ele é a imagem do Deus invisível. Nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis. Sejam tronos, soberanias, principados, potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Ele é o cabeça da igreja. Ele é o único caminho. Ninguém pode ir ao Pai a não ser por ele. Ele é a porta. Ninguém pode entrar no céu a não ser por ele. Ele é o único nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Ele é o único mediador que nos reconcilia com Deus. Nas suas mãos estão as chaves do paraíso. Ele tem todo o poder nos céus e na terra. Ele é o bom pastor que deu a sua vida por suas ovelhas. Ele é o médico que nos cura da maior das doenças. Dor de garganta? Dor de cabeça? Dor de ouvido? Não, da lepra do pecado. Ele é o pão da vida, e nós teremos vida e seremos saciados. Ele é a água da vida, nós nunca mais teremos sedes. Colossenses 1, 19 e 20 fala assim: porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Versículo 28, o mais glorioso dos convites. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Esse convite só está registrado no livro de Mateus. O convite de Jesus inicialmente foi dirigido àquelas pessoas cujas costas os fariseus lançavam pesadas cargas, exigindo rigorosamente observância das complicadas elaborações que fizeram da lei. Muitas vezes não tem sido diferente de hoje, não é? Muitos lugares tem sido falado que você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você tem que fazer, se você quiser ser salvo, é assim, é assim, é assim. 45 passos para a salvação. 45 passos, 50 passos para ficar bem com Deus. 12 dias para ter um ano abençoado. Quantas coisas rigorosas que tem que ser feita, não é? Para que nós nos achegamos a Jesus. Quantas cargas pesadas que são colocadas, porque as pessoas, que a qualquer momento você pode chegar na tua casa e porventura cometer um pecado e morrer e ir para o inferno. Perdeu a salvação, não é? Muitas pessoas acham que Jesus tem um livrinho assim, ó, que ele escreve o nome, Rafael, e fica olhando o dia inteiro para o Rafael. Fez coisa errada, risca o nome dele.
Espera, daí domingo de noite Rafael vai na igreja, ele se arrepende dos seus pecados. Escreve o nome do Rafael de novo no livrinho. Segunda-feira, Rafael trabalha com atendimento. Daí vai um atribulado lá, Rafael perde a salvação de novo. Tu acha que é assim? Não, não é. A salvação do Senhor é eficaz, nós não somos salvos de uma maneira no qual nós temos que todo momento ficar temerosos que nós vamos perder isso, não é? Se você foi salvo pelo Estevão, sim, fique muito temeroso, porque o Estevão não sabe nem nadar. Então, se você precisar ser salvo por mim no mar, você está perdido. Assim como se você precisar ser salvo espiritualmente também, você estará perdido. Mas se nós somos salvos por Jesus, Ele vai completar essa obra que Ele está fazendo na nossa vida. E esse convite aqui é para todos. Vinde a mim, todos vós. Vinde a mim, todos os que estáis cansados. É interessante que Jesus aqui dirigiu o convite exatamente para aquelas cidades que Ele foi rejeitado, não é? Nas cidades onde Ele foi chamado muitas vezes de glutão, de beberrão, e Ele as convida para vir até Ele para terem vida. Amados, esse convite é dirigido a todos os homens, a todos os lugares, a todos os tempos, a todas as culturas, de todos os estratos sociais. É dirigido ao pobre, ao rico, é dirigido ao doutor, ao analfabeto, é dirigido às crianças, aos idosos, aos homens e às mulheres, aos ateus e religiosos, até para os corintianos. Esse convite é dirigido para você, meus irmãos. Jesus convida a você a vir até Ele. Ele está pronto para salvar aquele que está perdido. Ele está pronto para perdoar os nossos pecados. Ele é fiel e justo para nos perdoar de todos os pecados. Mesmo que seus pecados sejam vermelhos como a escarlate, como fala em Isaías. Mesmo que seus pecados sejam rubros como a púrpura, que é um vermelho escuro. Aí Ele está pronto para tirar suas dores, suas mágoas, suas culpas. Há sim um lugar de descanso, que é Jesus Cristo, não é? E há uma promessa gloriosa também. E achareis descanso para as vossas almas. O descanso para as almas não está na religião, não está nos credos, não está nas obras, não está somente no fato de nós virmos na igreja, não está nas preces, na meditação, nos exercícios físicos, na psicologia, nos livros de autoajuda. Quantas pessoas que precisam de descanso para suas almas. Que Deus dê descanso para você, quantas pessoas falam, né? Que você encontre descanso. O descanso está somente em Jesus Cristo. Só Ele pode dar descanso para as nossas almas. Só Ele que nos conhece de verdade. E eu tenho aprendido isso dia após dia. Jesus é melhor que qualquer riqueza dessa terra. Lembra que esses dias nós falamos sobre o morrer é lucro? Porque se nós colocarmos a nossa família, o nosso emprego, as coisas que nós temos, o nosso carro, a nossa casa, os nossos filhos, tudo, em relação a Jesus, Jesus é muito maior que isso, não é? E eu glorifico a Deus por causa disso. Jesus é muito maior do que qualquer coisa nessa terra. Vivemos em um mundo que busca a realização pessoal, prazer e alegria em tudo, não é? Satisfação e felicidade a qualquer custo. Mas as festas do mundo terminam em cinzas. Os casamentos do mundo terminam em choro, falta de alegria. No fundo da garrafa não está o descanso, mas o tormento, a dor, o sofrimento. No adultério não está o prazer que satisfaz, mas aquele gosto amargo do pecado. Nas drogas e suas viagens fantasiosas não está a paz interior, mas uma dependência avassaladora que faz arder até os ossos com o fogo do inferno. A satisfação também não está no sucesso do trabalho. Ninguém chega no último dia do trabalho afirmando que gostaria de ter passado mais tempo no trabalho. Ou alguém, será que chegará aí para falar isso?
Essa frase eu ouvi há muito tempo atrás, que ninguém chega no último dia do trabalho afirmando que gostaria de ter passado mais tempo no escritório. Não é verdade, não é? Muitos que chegam ao sucesso, que amam o dinheiro, que chegam até o topo da pirâmide, se atiram de lá no abismo do suicídio ou das drogas. Não tem mais sentido nenhum, não é? A água deste mundo não mata a sede, a satisfação da alma não está no dinheiro, nas riquezas. A riqueza material não traz alegria, não preenche o vazio da sua alma. A verdadeira paz, o verdadeiro descanso, satisfação, só pode ser encontrado em Jesus Cristo. Jesus é o maior tesouro que nós temos. Jesus, ele não é apenas o que nós precisamos, ele é tudo que nós temos. Como que nós nos cumprimentamos? Graça e paz. Só temos paz por causa da graça de Deus. E o versículo 29 e 30 fala que ele não nos deixará sozinhos. Jesus nos chama para esta vida e ele fala: tomai sobre vós o meu jugo. O jugo, eu descobri esses tempos atrás, é um instrumento de trabalho que é colocado no lombo dos animais. E nós somos chamados ao trabalho também, e não à ociosidade. Somos chamados à ação e não à contemplação. Somos chamados ao engajamento e não ao isolamento. E muitas vezes são dois animais que trabalham sobre a mesmo jugo. É um jugo chamado jugo duplo. No jugo duplo, os dois animais se colocam juntos para trabalharem juntos. Fica mais fácil o trabalho, não é? Um ajuda o outro a puxar a carga e trabalhar. E agora o nosso desafio é trabalhar com Jesus. Quer melhor? Em parceria com Ele. Jesus está conosco. E eu estarei convosco até a consumação dos séculos. Ele nos ajuda a levar o fardo. Ele não nos deixa sozinhos mesmo em meio aos maiores problemas. O jugo também sugere alívio. Considerável trabalho. O jugo de Jesus, de igual forma, facilita o nosso trabalho. Porque nós sabemos que o Senhor opera na vida das pessoas. Quando Ele fala, ide por todo mundo, pregar o Evangelho, eu tenho certeza que Jesus salva pessoas. E não é por aquilo que eu falo. Imagine se a igreja do Senhor aqui dependesse daquilo que eu falo. Quantas vezes eu falo coisas que estão erradas, não é? Que depois eu tenho que consertar. Se não fosse pela misericórdia de Deus nas nossas vidas, não é? Quantas pessoas que nos falaram coisas que não estavam na palavra de Deus. Mas a misericórdia do Senhor nos sustenta, nos sustentou. E hoje nós estamos aqui glorificando o nome do Senhor. O Espírito Santo nos assiste em nossas fraquezas. Eu sempre oro, Senhor, se eu for falar alguma coisa que não vem de Ti, que a pessoa esqueça. E que ela não aplique na sua vida isso. O jugo ainda proporciona direcionamento seguro para o alvo. Lembra que na semana passada nós falamos sobre o caminho estreito, que é a santificação? Então nós somos direcionados pelo Senhor para esse caminho estreito e somos santificados pelo Senhor em todo o caminho. E nós falamos também sobre submissão, não é? Ou nós somos servos de Cristo ou servos do pecado. Ou você está debaixo do jugo do pecado que escraviza você, ou você está debaixo do jugo de Cristo que te liberta, que te dá liberdade. O jugo do pecado mata, o jugo de Cristo dá vida. E no versículo 29 fala também, e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Quando Cristo salva alguém, Ele dá para essa pessoa um novo coração. Diferente do Antigo Testamento, que a lei estava escrita em tábuas de pedra. Agora, agora Cristo escreve a sua lei no nosso coração. Este agora ama o Senhor e seus mandamentos. Os mandamentos do Senhor não são pesados, porque não estão mais em tábuas de pedra, mas sim no nosso novo coração. E nós nos deleitamos em cumprir esses mandamentos do Senhor. Em fazer a vontade de Deus, em viver para a glória do Senhor. Tem uma história muito conhecida aqui por nós, e eu vou falar de novo, porque eu gosto dessa história. Que fala sobre os estudantes de matemática intensiva, lembra?
Eu ouvi há muito tempo atrás, eu escrevi ela e eu sempre relembro ela. São 10 estudantes, 5 são de física e 5 são de matemática. 5 odeiam matemática e 5 amam matemática. E essa matéria ela é conhecida como ser impossível de você passar por ela. Então o professor chega na sala, está todo mundo nervoso, porque sabe que é muito difícil. O professor fala assim: você sabe que essa matéria é extremamente complicada, vocês vão ter que ler muito, vocês vão ter que estudar muito, vocês não vão poder quase dormir. Nos seus trabalhos, se você tiver, você vai ter que continuar estudando. Você vai ter que ser fiel até o final para você tentar passar por essa matéria. E todo mundo já está suando frio, né? Mas ele fala assim: não, mas fiquem tranquilos. Todos vocês estão aprovados. Então agora vocês vão poder estudar a matéria de forma tranquila, aprovados. E ele pega e sai da sala. Os 5 estudantes de física que odeiam matemática pegam os seus livros e jogam no lixo. Para que nós vamos estudar? Nós estamos aprovados, não é? Os de matemática pegam e abraçam o livro e falam assim: que maravilha! Nós vamos poder estudar isso aqui sem ter aquela preocupação de passar de ano, de sermos aprovados. A mesma coisa é a nossa vida com o Senhor. A palavra de Deus diz que a salvação é pela graça. Não é necessário que nós façamos nada. Mas aqueles que odeiam o Senhor falam: então se é pela graça, por que eu vou fazer alguma coisa? Vou jogar essas porcarias no livro, no lixo? Não quero saber de estudar matéria nenhuma, de me esforçar, nada, não é? Mas aqueles que amam o Senhor falam que eu não preciso fazer nada para ser salvo. Então vou me deleitar mais na sua palavra, vou viver mais firme guardando os seus mandamentos. Eu não vou precisar ficar me preocupando com aquilo que eu vou fazer ou que não vou fazer, mas eu vou fazer tudo para a glória de Deus, porque eu amo o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Você aceitou o convite para vir até Jesus Cristo? Você tem estudado e lido a palavra de Deus? Você tem sido santificado pelo Senhor? Você tem sido beneficiado com a leitura das Sagradas Escrituras? Você tem crescido e aprendido com o Senhor? Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Louvado seja o nome do Senhor.